Segunda Reis, do versículo 8 até o 37. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu.
Depois voltou e passeou naquela cama de uma parte para a outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Estava pensando nessa mulher, esse discernimento, ela vendo esse homem de Deus. Mas o que chama a atenção é que ela não faz algo sozinho. Ela compartilha com seu marido sobre aquilo que ela havia discernido, que esse era o homem de Deus. E ela tem o desejo de fazer esse quarto para esse profeta. E ela faz isso em comunhão com seu marido. Versículo 10. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á ali. Toda a provisão, uma cama para um repouso, uma mesa que nos fala de comunhão, uma cadeira para descansar, candeeiro, tendo luz. Então, ela estava provendo tudo ali para esse homem. E esse profeta, como gratidão, ele queria fazer algo para essa mulher. E o que me chamou muito a atenção foi a resposta que foi dada dessa mulher. Nós vemos que Gease, no versículo 11 e 12, e um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou. E então disse ao seu moço Gease: chama esta sunamita. E chamando ele a ela, se pôs diante do profeta. E este havia dito ao moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita bendição. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Eu achei muito interessante essa resposta. Habito no meio do meu povo. E ela estava tranquila quanto a isso. E nós vemos que o profeta, avisado de que ela não tinha filho, ele havia dito que ela abraçaria um filho. E quando o profeta disse a ela que ela iria abraçar um filho, ela não estava acreditando naquilo. Versículo 15. Disse Eliseu: chama, e chamando ele, se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Nós vemos que isso que nós sempre somos duros de crer nas coisas que o Senhor pode nos dar. Muitas vezes nós queremos prova concreta das coisas. Nós vemos que tudo ali estava contrário, o seu marido velho, e não havia nada que se pudesse apoiar para crer nisso. Mas nós vemos que foi cumprido essa promessa. E uma coisa interessante é que esse menino, depois de crescido, ele tem essa enfermidade no versículo 18. E tendo crescido o menino,
saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, minha cabeça. E este disse a seu moço: leva-o a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe, e sobre cujos joelhos sentaram até meio-dia, e ele morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse: tudo bem, não faz mal, né? Nós vemos aqui a figura de um homem religioso. Hoje não é sábado, não é lua nova, por que vai para lá? E o que é interessante é que essa criança tinha morrido e ela não sai fazendo alarde que a criança havia morrido. Ela fala: está tudo bem. O que seria que nós faríamos numa situação dessa? Certamente entraria em desespero, começaria a contar para um, para outro. Mas o que é interessante, o que essa mulher faz? Ela leva lá para cima, no quarto do profeta, coloca essa criança lá, desce, o marido pergunta, ela fala: não, está tudo bem. E ela sai, talvez amargurada ali com tudo aquilo, mas quieta. Ela sabia muito bem a quem ela devia falar. Isso é uma exortação para nós, na nossa vida, nosso dia a dia. Quantas coisas que nos acontecem. E o que nós fazemos com as situações que nos são adversas, quer seja com filhos, quer seja qualquer coisa? Prontamente nós começamos a falar para outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas, ao invés de ser de apoio para nós, acaba sendo de tropeço e desespero. E acabamos ficando desesperados. Cada um vai contar a sua experiência. E dessa forma nós entramos em pânico. Mas essa mulher, ela cala, ela diz até para o seu marido: está tudo bem. Ela sabia para quem ela deveria falar. Isso é uma exortação para nós. Quando as coisas nos são contrárias, nós sabemos a quem falar. E ela vai para esse homem. Era o foco dela, é ir para aquele lugar. Não pararia em lugar nenhum. Era justamente para ele. Não era para Geazi, era ele. Isso para nós é uma exortação. Tudo que nos vier à vida, seja o que for, ele tem que ter a primazia nas coisas. Nós temos que nos achegar a ele. E ele certamente vai responder. Se ela estivesse falado ao seu marido, aos criados, a todo mundo, ela criaria um pânico ali, um desespero, talvez uma blasfêmia, como se diz: eu não pedi um filho, e ele deu e agora me tirou. Mas não, ela cala e vai. Essa fé dessa mulher, nesse homem de Deus, é respondida. E assim nós vemos que Eliseu envia Geazi para que fosse à frente, mas ela não desgruda desse homem de Deus. Era ele que ela queria. E nós vemos que o Senhor encobriu até de Eliseu toda essa tristeza, tudo aquilo que ela estava passando. E eu estava pensando também em Ana, quando estava suplicando ao Senhor por um filho. Nós vemos o discernimento de Eli, não discernindo o que essa mulher estava falando.
tomando-a como embriagada, mas ela estava ali se derramando perante o Senhor, pedindo ao Senhor algo para que ela pudesse oferecer ao Senhor. E o Senhor concebeu. Então, sempre pensar dessa forma, seja a situação que for, nós devemos ir a Ele, e Ele certamente vai responder essa oração. E assim nós vemos que no versículo 28, quando ela chega ao homem de Deus, disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão contigo, e vais a encontrares com alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Essa mulher se apegou a esse homem. Ela sabia que era ali que ela poderia ter essa salvação. E isso para nós é encorajamento hoje. Seja lá o que for, tem que ser Ele. Nós temos que nos apegar a Ele. Não devemos permitir que a nossa boca venha a compartilhar com outras pessoas e deixemos de levar o assunto a esse homem que pode responder. Não havia ninguém que poderia ressuscitar essa criança. Então, assim nós podemos confiar que o Senhor pode resolver as nossas questões. E nós não ficarmos perdendo tempo e falando para um, para outro de todos os nossos problemas. O inimigo certamente ele vai poder usar as pessoas para nos afligirem. O que nós queremos com isso? Que as pessoas tenham piedade de nós, tenham dó de nós, por tudo isso que acontece. Muitas vezes o Senhor ele quer ser glorificado nessas coisas, assim como foi. E assim esse homem vai lá e dá vida a essa criança e restitui. Então nós vemos que versículo 33. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se a ele o profeta, este lhe disse: toma teu filho. E ela entrou e lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, e tomou seu filho e saiu. O que esse homem de Deus faz? Ele entra, fecha a porta e ora ao Senhor. E restitui essa criança depois. Então, era um pequeno pensamento que eu queria compartilhar e gostei muito da resposta desta sunamita, dizendo: eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. E depois que é dada essa criança, essa maneira como conduziu as coisas, está tudo bem. Um bom exemplo para nós pensarmos e meditarmos sobre isso. E se algum irmão tiver algo para compartilhar sobre isso, está à vontade também. Filipenses 1, capítulo 1, nós temos... In verse 6, o versículo 6.
being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. And then in chapter 2, Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E também no capítulo 2, we have the example of devotion. nós temos o exemplo de devoção. In the Lord Jesus himself is the example of devotion. O próprio Senhor Jesus, em si mesmo, é o exemplo de devoção. And in chapter 3, No capítulo 3, we have the power of devotion. nós temos o poder da devoção. Verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Mas o que para mim era ganho, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. And in chapter 4, we have the path of devotion. No capítulo 4, nós temos a senda da devoção. And verse 6 perhaps would be the description of it. E provavelmente no versículo 6 é a descrição dela. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pelas súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. I don't know if I made a remark on the third chapter. Eu não me lembro se eu fiz um comentário sobre o capítulo 3. I think that the 10th verse and the 13th verses show the power of devotion. Eu penso que o versículo 10 e o versículo 15, 13 fazem, mostram o poder da devoção. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. And then the 13th verse, he says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Filipenses 3, 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. And verse 14 also, read that. E também o 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é o nosso Salvador e chamamos Ele de nosso Salvador pela obra
que Ele consumou na cruz. E apreciamos isso, toda a sua grandeza, tudo que Ele passou na cruz, nos enche o coração de vermos o seu amor, seus sofrimentos, a sua santidade, aquelas horas de juízo que Ele passou na cruz por nós. E podemos pensar nessa passagem também Ele como nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, em que nós diariamente podemos desfrutar desse senhorio de Cristo nas nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso dia. Nós vemos essa mulher atravessando por situações, primeiro preparando um lugar para esse homem de Deus. Não havia sofrimento, vamos dizer, havia gozo de identificar que aquele era o homem de Deus e de poder estar em comunhão. E depois, num outro momento, ela passa um momento de sofrimento, mas também ela alcançou o mesmo refrigério nas duas situações. E assim, para nossas vidas também, o Senhor, Ele é um refrigério para nós. Quando não passamos por prova, Ele deve ser um refrigério para nós. Uma comunhão de gozo, devemos desfrutar do Senhor. E quando estamos em provas, também é o mesmo Senhor que vai nos manter. É Ele que nos mantém quando nós estamos bem, e é Ele que nos mantém quando nós estamos em provas também. Tem um versículo em Salmos que fala: na angústia me destes largueza. Se não me engano é Salmo 4. Salmo 4, versículo 1. Na metade do versículo fala: na angústia me deste largueza. As provações, as necessidades, as dores, as aflições são momentos em que nós conhecemos e podemos desfrutar desse refrigério que o Senhor é. Nós, quando passamos por provas ou necessidades em comunhão com o Senhor, depois que passamos da prova, nós podemos dizer, foi-me bom ter sido afligido. Que é um outro, o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aqui é falado, de foi-me bom ter sido afligido. Nós não devemos temer as aflições, as necessidades, as provações. Antes, pelo contrário, essas são circunstâncias que o Senhor está permitindo nas nossas vidas para que Ele possa se manifestar a nós. E que nós não neguemos, não recusemos essas provas. Todos nós passamos por provas, não há ninguém que não passe. As necessidades são diferentes, os momentos, as aflições são diferentes. Alguns têm enfermidades, outros têm dificuldades de trabalho, outros dificuldades financeiras, outros têm problemas com filhos, com pais, ou outras necessidades, aflições. Mas
o Senhor permite essas coisas para o nosso bem. Como fala em Romanos 8, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que a gente possa, cada um, né, nesse momento, nesse dia de hoje, vamos dizer, todos nós estamos passando por alguma aflição, alguma necessidade, algum temor, mas que possa haver comunhão, né, aceitar do Senhor isso. Que o Senhor está fazendo uma porção perfeita para nós. E essa posição de sujeição ao que o Senhor está permitindo na nossa vida é o que vai nos permitir, né, que o Senhor manifeste em nós essa glória, isso que Ele tem, essa virtude. Quando aquela mulher tocou no Senhor, saiu virtude. E o Senhor quer se revelar a nós. Ele se satisfaz em se revelar a nós. Muitas vezes também, tem um outro versículo aqui no Salmo 119, o Senhor nos aflige para nos corrigir. Né? Nós temos várias maneiras, né, das aflições, para nos santificar, para nos fazer participantes da sua santidade, para nos corrigir também. Nós precisamos ser corrigidos, todos nós. E o versículo 67 do Salmo 119 fala: antes de ser afligido andava errado, mas agora aguarda a tua palavra. O Senhor nos aflige para nos corrigir também. E a maioria das vezes nós achamos que não estamos errado, né? Que não estamos andando errado. Achamos que estamos andando certo e ainda estamos sendo afligidos, né? Mas nós não sabemos. Não temos discernimento, às vezes nem por onde andamos. Então, quando temos aflições, devemos nos colocar diante do Senhor e deixar que Ele mostre a seu tempo. E Ele vai mostrar. Em Hebreus, no capítulo 4, nos mostra um pouco do que o Senhor, do que Ele é. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que fala, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor, sendo Deus, né, se fez homem, e como um homem Ele provou todo tipo de provação, né, de necessidade. Ele sabe o que nós estamos passando. Em tudo foi provado. Ele sofreu mais do que nós sofremos. Porque Ele sofreu profundamente as consequências do pecado. E nós somos complacentes muitas vezes com o pecado, mas o Senhor sofreu de ver a criação caída. Nós vemos esse mundo caído, mas muitas vezes nossa carne até gosta desse mundo, né? Que é um lugar para esse mundo. Mas o Senhor não, para Ele era totalmente contrária essa cena. Ele sofreu com aqueles que sofriam, né?
se identificou com as necessidades, com as enfermidades. E Ele conhece o que nós estamos passando. E nessa confiança que nós temos de que Ele passou, que Ele conhece as necessidades, né? Não é um que, como os fariseus, eles falavam, mas não faziam. O Senhor não, o Senhor é aquele que conhece o que nós estamos passando, é aquele que pode perfeitamente nos suprir, nos consolar, nos dar luz, e suprir todas as nossas necessidades. É maravilhoso para nós termos esse homem na glória, um homem perfeito, que se compadece de nós. Esse versículo 34 nos fala isso. Segundo a Reis 4, versículo 34. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aqui ele está se identificando com esse menino. Dessa forma veio vida para ele. Quando ele mandou colocar o bordão, não adiantou nada. Ele voltou e falou, não adiantou nada eu colocar o bordão. Então ele vai e se identifica com ele. Então foi o que o Senhor fez, né? Quando ele tomou sobre si toda a nossa culpa, ele tomou o nosso lugar sem pecado, como nós lemos. Se identificou completamente com o pecador para que ele pudesse ter vida. E isso é maravilhoso, né, para nós pensarmos que isso é um princípio para nós de como procedemos também para com nossos filhos, com o perdido, né? Nós devemos, né, colocar nossos olhos, nossa boca, identificar no sentido de salvar ele. Métodos não vai resolver nada. Bordão, colocar vou lá pôr, não vai adiantar nada. Identificar com ele. E isso é compaixão. Nós vemos que muitas vezes a severidade ela pode reprimir o mal, mas não atrai ninguém a Cristo. Agora o amor, sabe, a compaixão, isso vai atrair a pessoa, isso vai. Então, eu acho que é muito importante nós pensarmos como o Senhor fez conosco, né? A palavra fala de nós amarmos assim como Cristo nos amou. E Ele nos amou em verdade, Ele julga em nós vemos como o Senhor nos está, Ele julga em nós o mal. Ele não é complacente, mas Ele nos atrai a Ele. Isso nós vemos que é o amor divino. E muitas vezes nós, quando vemos o mal, às vezes nós somos severos e uma justa, né, indignação nós levantamos contra o mal. E esquecemos de ver que nós estamos identificados com Ele. E devemos humilhar e saber que se nós não colocarmos nossos olhos sobre os olhos, a boca sobre a boca, a mão sobre a mão, identificar e ver, senão não existe restauração. Isso é muito precioso aqui nesses versículos.